Olá, meus irmãos, eu sou Sérgio Viana, a paz do Senhor a todos. Eu acredito que a vida ela é um eterno aprendizado e nesta feita eu queria dividir com vocês uma palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 da palavra de Deus, que diz assim: E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Houve uma guerra naquele momento, houve uma batalha muito grande. Dizer a vocês que viver é um pouco complexo. Afinal de contas, a vida sempre será um grande desafio, principalmente para os que têm a fé. Porque a fé não trata-se do mundo da matéria, a fé trata-se do mundo espiritual. A vida cristã é um grande campo de guerra. E veja bem que eles vieram para lutar contra o povo de Deus. Eles vieram para lutar contra aqueles que criam na palavra. E veio de forma muito traiçoeira. Eles vieram para batalhar, eles vieram de uma forma atrevida. Vocês lembram que nos dias de Davi havia um gigante que desafiava o povo de Israel, importunando de dia e noite, de manhã e de tarde. Ele vinha, o gigante Golias, e desafiava o povo de Israel naqueles dias. Então Amaleque é um tipo de Satanás, é um tipo de coisa ruim que vem perturbar a nossa fé. O texto diz que Israel enfrentou, ou seja, entenda que a vida espiritual é uma batalha e precisamos lutar, precisamos entender que o opositor à nossa fé é o diabo que veio matar, roubar e destruir. Porém, nós precisamos prevalecer sobre a batalha. Nós não devemos debruçarmos sobre ela e chorarmos. Devemos prevalecer. Por quê? Porque batalhar é preciso. As lutas são inevitáveis. É inevitável as lutas da vida. Por exemplo, quando esse inimigo vem atacar o povo de Deus, precisamos resisti-los. Precisamos ter posição forte. Precisamos termos fé firme no Senhor. Porque a Bíblia diz que Moisés ordenou a Josué e disse assim: olha, Josué, você vai por terra e eu vou por cima, eu vou ao monte e você vai lutando. Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Escolhe pessoas. É muito importante em épocas de batalha, de crise, você ter estratégia, você saber lidar com a crise, você saber lidar com a dificuldade. O Moisés então orienta o Josué, fala: olha, você vai por terra e eu vou pelo monte. Ou seja, você luta, mas eu vou orar. É interessante como essa duplicidade funciona. Porque enquanto você está buscando seus ideais, enquanto você está buscando seus propósitos, suas realizações, você deve lutar, mas também deve orar. Você deve buscar a Deus. Então a Bíblia diz que quando o Moisés sobe, a vara de Deus está na mão de Moisés. E a Bíblia diz que Josué fez tudo conforme dissera Moisés. Porém, Arão e Hur subiu ao monte com o nosso irmão Moisés. Então, querido, primeira coisa na guerra, você precisa saber que ela é inevitável e você precisa conhecer o seu inimigo, você precisa conhecer com quem você está lutando, você precisa saber quem é ele, porque só conhecendo ele você vai usar as armas necessárias para o combater e você prevalecer. Louvado seja Deus, porque a luta não é opção, é uma realidade. E nós precisamos estar firmado em Deus. Porque nós estamos na vida do inferno, o inferno nos odeia, o diabo veio matar, roubar e destruir. Precisamos lutar para nos defender, precisamos atacar de forma legítima. Tiago diz assim, olha, nessa legitimidade da luta, louvado seja Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, que numa luta eu devo me submeter a Deus, numa luta eu devo me entregar a Deus, numa luta eu devo confiar em Deus, porque no momento que eu confio em Deus, eu tenho resultado, eu tenho a paz, eu tenho a serenidade, eu tenho a tranquilidade. Então Moisés sobe ao monte,
Josué vai por terra e a luta está começando. Precisamos enfrentá-la com as armas espirituais. É muito importante. É muito importante conhecermos. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Moisés sobe o monte para orar, porque há guerra contra os amalequitas. Porém, Josué está batalhando por terra. Josué está lutando por baixo. Por quê? Paulo vai dizer o seguinte, olha o que Paulo diz na palavra de Deus. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. As armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus. Porque toda obra, não lutamos segundo a carne, mas porque as nossas milícias não são carnais, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e anular os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, nós devemos lutar com as armas de Deus, porque ela é poderosa para a destruição do mal. A palavra de Deus nos garante que Paulo dizendo, revestido de toda a armadura de Deus, que coisa boa, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. A ideia de nos revestirmos desta força, a ideia de enfrentarmos esse inimigo e vencermos, é porque nós temos um revestimento das armaduras de Deus. Então, se o amado quer prevalecer, se você quer obter vitória sobre o mal que está vivendo, e vai prevalecer sim, mas primeiro você precisa entender que lutar é preciso. Que a vida espiritual é uma constante guerra, mas é possível vencer. É possível vencer com estratégia, é possível vencer com projeto, é preciso vencer com observações. E Paulo vai dizer o seguinte, revestido de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra os principados e potestades deste mundo. Amém, queridos? Então é muito importante, é necessário que nós ficamos firmes contra o mal. Precisamos das armaduras e nunca precisamos tanto como nos dias atuais. Então, quer um conselho? Revista-se de Deus, se encha de Deus, e o dia mal vem e você vai ficar firme na rocha. O texto sagrado diz que as águas bateram contra aquela casa, os rios bateram contra aquela casa, o vento bateu contra aquela casa e diz que não caiu. Sabe por quê? Porque estava na rocha. É muito importante para nós o revestimento, é muito importante para nós ficarmos firmes, levarmos nossa vida espiritual a Deus com firmeza, levá-la com segurança. E é isso que Paulo diz o seguinte, é necessário lutar, é necessário, é inevitável, o inimigo é covarde, mas Deus é fiel. É necessário para podermos resistir o dia mau, período que o diabo nos ataca, período que o diabo se levanta, dia mau, mas nós vamos vencer. É necessário para poder vencer e permanecer inabaláveis, a ferramenta de Deus. É necessário tanto para a defesa quanto para o ataque. Olha que coisa linda, a palavra de Deus serve para a defesa e para ataque. E aí nós poderíamos falar de uma arma poderosíssima, é a oração. Aleluia! A oração pode muito, a oração tem força, a oração tem poder, a oração feita em Deus é possível você vencer. E Paulo vai dizer isso, que na igreja precisamos vencer. Quando a igreja houve um sequestro, que Pedro foi sequestrado para a morte, Pedro foi levado para a morte, a Bíblia diz que a igreja fazia oração a Deus, e Deus visitou e livrou Pedro da cadeia. Olhe bem para mim, você pode hoje orar e ver os firmamentos se abalarem e o nome de Deus ser glorificado, porque a batalha é uma batalha já vencida. Amém, queridos? É uma batalha já vencida. Por quê? Porque o Senhor é a nossa bandeira. Louvado seja Deus. O Senhor é a minha bandeira. Porquanto jurou o Senhor, não haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, nós vamos vencer, porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a bandeira da sua casa, o Senhor é a bandeira da sua família. Por causa do sacrifício da cruz, a obra do diabo foi destruída. Amém? A cruz destruiu
toda obra do diabo contra a sua vida, a vitória é sua. É interessante pensarmos, Jesus Cristo é a nossa bandeira, é o nosso estandarte, Ele é a nossa vitória, a graça de Deus que nos dá a vitória, disse Paulo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito interessante a palavra de Deus para a nossa vida, porque Deus é fiel. A Bíblia diz, querido, que enquanto estivermos neste mundo, o mundo teríamos aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos. Então você vai prevalecer, mas usando de estratégia, usando da palavra de Deus, e Deus será glorificado na sua vida. Que Deus vos abençoe em no nome de Jesus.